Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Muito bom já estar aqui, né? Desde as 4h30 nós estamos aqui. Eu, o pastor Aparecido, irmão Rafael. E tivemos um tempo abençoado aqui, pastor Cleomar, falando ali daquele cheque, aquele destaque. Destaca o cheque e manda, ele tem fundo. O que você precisa? Né? Destaca esse cheque, preenche ele e manda porque ele tem fundo. Né? Vamos iniciar nosso culto aqui. Vamos cantar um corinho. O corinho 39 e o corinho 41. Já na sequência. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos novamente, irmão. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Corinho 41. Deixe-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixe-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Para que temer, se temos um Deus que é Jesus? Eu conheço a força e também a sua cruz. Deixe-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixe-me tocar em seu manto, Senhor, para que possa sarar. Se você ainda não tem essa luz, cobre com teu manto e foi disputado lá na cruz.
Deixe-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixe-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Amém. Aleluia. Hino 251. Jesus é melhor que tudo nessa vida. Jesus é melhor, sim, que ouro e bem. Jesus é melhor do que tudo que tem, melhor que riquezas e posição, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim. Melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor. Vamos perder aqui. Não estou enxergando. O Jesus é melhor, é que a linda flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Aleluia, graças a Deus. Escritura, se seu irmão quiser anotar já, o pastor vai usar. São Marcos 16, do versículo 15. E São Mateus 24, versículo 24. Duas escrituras o pastor vai estar usando.
São Marcos 16:15 e São Mateus 24:24. Amém. Vamos para a oração. Se você tem um pedido e não fez por escrito, levante uma das suas mãos. Interceda por Cícero Ribeiro, temporada no Recanto da Fé e a temporada no Sítio Formoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse maravilhoso tempo, Pai, qual temos aqui em Avanhandava, Pai, juntamente com esses irmãos, ó Pai, onde nós saímos com esse evangelismo, ó Pai, tão glorioso, ó Deus. Encontramos pessoas necessitadas, Pai, pessoas que crerem no poder da oração, Pai. Irmão Cícero Ribeiro, Pai, pediu para que nós estivéssemos lembrando dele em oração. Ele perdeu suas vistas, ó Pai, mas para Ti nada é impossível, Senhor. Nada para diante de Ti, não tem nenhum demônio que para diante de Ti, ó Pai, nenhuma enfermidade, ó Deus. Ó Senhor, aquela temporada no Recanto da Fé, ó Pai, lembramos delas agora também, Senhor Deus. Cuide, Senhor, que cada um que vá lá, Senhor Deus, saia cheio do Espírito Santo, ó Deus. Assim também lembramos da temporada no Sítio Formoso, ó Pai, ali com o pastor Cleomar Borges, ó Pai, nosso pastor. Pedimos, Senhor, que o Senhor encha ele, capacite, Pai. Continue abençoando ele, Pai, como o Senhor tem feito, Pai, na liderança. Pois te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Jesus é melhor e ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tem. Melhor do que ouro, Ele é pra mim. Melhor, muito mais, bom amigo, enfim. Pode ser um rei. Somente crer, vamos estar recebendo a mensagem da noite, trazida pelo pastor Aparecido Vital. Só um minuto. Senhor Jesus, estamos mais uma vez, Pai, reunidos nesta casa de oração, na expectativa, Pai, de mais bênção, assim como o Senhor já tem nos abençoado até aqui, e cremos que o Senhor continuará nos abençoando. Senhor Jesus Cristo, que por graça e misericórdia eu posso me encontrar aqui, Senhor, como um vaso, Senhor, em Tuas mãos. Ó Deus, bendito, que aquela unção que não é procedente do ser humano possa ser manifesta a favor de todos nós, Senhor. Dai-me graça para falar o que for por Ti e não falar aquilo que não é por Ti, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos essas grandes bênçãos para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Para mim é um motivo de muita alegria, um privilégio poder
estar com os irmãos em mais esse culto, que, se Deus quiser, já está sendo abençoado, graças a Deus. Eu quero antecipar algumas coisas, irmãos, que os irmãos aqui, eu sei, conhecedores da palavra há anos, décadas e décadas, ainda que tem aqueles que são mais novos, mas na maioria são veteranos na mensagem. Os irmãos são veteranos na mensagem. E então, agora, por exemplo, o santuário aqui está em caminho de ir cada vez melhorando mais. Eu creio que está entrando em ordem, não para exaltar a pessoa, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou sentindo, admirando e dando graças ao Senhor por Ele ter vasos, né, nos quais Ele possa ajudar a igreja. Então, o irmão Rafael, ele aí no sentido assim de trabalho e tudo, e esse esforço dele, Deus que o abençoe. E então eu creio que eu queria nessa mensagem adoção, a gente dá continuação nela, por ser uma mensagem que o profeta vai mostrando a posição de cada um tomando o seu lugar, e então é precioso. Mas o clima, no momento, parece que exige um ensino assim, de uma maneira mais precisamente, porque, como ouvimos um pouquinho ontem, nós estamos em tempos que precisa de discernimento. É certo que estamos debaixo da promessa. Se fosse possível, enganaria até os escolhidos, mas não é possível. O idioma não perde o sentido. Então, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer, dar uma passadinha assim, de leve, é o seguinte, sobre o sentido da ordem da igreja. Eu não sei se depois, dependendo de administração ali em Campinas, conversar com eles, não sei, também permissão do proprietário, né, aqui da igreja. Eu pensei assim, não sei se fizesse, vamos supor, uma telha que seja barata, uma telha que seja de pequeno custo, assim, como que uma faixa em cima desse corredor, assim, porque às vezes tem dia chuvoso, ou não sei se seria na frente, um todo, não sei, até na frente parece que seria mais adequado, um todo, não que eu estou exigindo, é uma ideia que passou pela minha cabeça, eu vou citar o porquê. Talvez até um todo na frente seria até mais convidativo. Porque, por exemplo, aqui, nós mesmos, eu, Maldivaldo, nós mesmos, às vezes conversamos aqui, temos, até aqui, às vezes temos conversado dentro do santuário. Se é um dia chuvoso, por exemplo, a igreja sair, sempre os irmãos, né, às vezes quer conversar um pouquinho com o outro, ainda que terminou o culto, acabou o compromisso, né? Então, o compromisso dos irmãos ali é ouvir a palavra, né? Mas sempre a gente tem aquele companheirismo, e é gostoso aquele companheirismo. Mas, dentro do santuário, o irmão Brana chega a dizer que uma palavra fora da adoração, adoração quer dizer glória a Deus, amém, escritura, ou às vezes uma coisa dentro do espírito do culto que é necessária, que entre os obreiros às vezes falamos, mas assim, a conversação normal de nós humanos, Mambrana diz que uma palavra que nós expressamos dentro do santuário, para nós, anula aquele culto e anula o culto que vem. Então, eu creio que o Senhor Jesus Cristo não está exigindo de nós agora, no tempo presente, um pouco por a falta de conforto.
Mas só que os irmãos já têm que ser ensinados. Os irmãos já têm que ser ensinados, né? Porque senão Deus vai requerer daquele que está diante do povo ali, né? Então, isso, 3 coisas que seguram o Espírito Santo na igreja: liberdade para o Espírito Santo falar, a música sacra e a ordem da igreja. É isso aí. A ordem da igreja, liberdade para o Espírito Santo falar e a música. Música, por exemplo, esse estilo rock, meu Deus do céu, isso aí é contra, é música sacra. Os irmãos, eu creio que principalmente os irmãos mais velhos, vê os hinos em Goiânia, agora os hinos também em Campinas. Então, são exemplos, exemplos para nós. Tudo são sentido de aprendizagem. Eu creio que os irmãos não estão achando, recebendo como uma carga. É um ensinamento, mas é conforme eu falei. Eu creio que Deus não está exigindo de nós agora, no pé da letra, devido à circunstância, né? Devido à circunstância, a fase dos irmãos também, que está num começo de... Quer dizer, os irmãos já são veteranos, mas de uma maneira mesmo assim... com ensino preciso no espírito da mensagem, né? Então, parece que, se Deus quiser, agora, né, as coisas vai alinhando, né, com a palavra do jeito que é o espírito da mensagem, né? Então, glória a Deus. Vamos ler. Outra coisa, antes da leitura, outra coisa. É coisa também que está em andamento. Nada se exige agora. Nada se exige agora. Está em andamento. É o sanitário. Sanitário, depois que os dois, assim, tiver os dois sanitários assim, funcionando de uma maneira normal, colocar precisamente o que é de homem, o que é de mulher, é de mulher. Então, depois que os dois estiver normal, nos dias de culto, isso deve ser observado precisamente. Então, todos estão entendendo isso, né? Todos sabem isso, mas é uma palavra de confirmação do que deve ser observado, né? Então, vamos ler as Escrituras anunciadas. Primeiramente, vamos ler São Marcos, capítulo 16, versículo 15, acho que é 15 e 16, 15. É 15 e 16. São Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, São Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Senhor Jesus, como já oramos, Pai, abençoa, Senhor, a Tua palavra, no Teu santo e bendito nome nós pedimos. Amém, Senhor, amém. Assentar, irmãos. Esse versículo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Essa parte do versículo ainda não chegou nesse ponto, eles fazendo grandes sinais, muito embora em parte sim,
Mas a gente vê em São Mateus capítulo 7, versículo 22, eles vão cobrar do Senhor Jesus dizendo: Senhor, fizemos maravilha em Teu nome, expulsamos demônio em Teu nome, fizemos isso, fizemos aquilo em Teu nome. Que vai responder o Senhor Jesus Cristo a eles? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, todos vós que praticais a iniquidade. O irmão Brana vem e explica que iniquidade é saber que uma coisa é certa e não fazer, e uma coisa é errada e fazer. Nessa mensagem, adoção, confronto de Efésios com Josué, o parágrafo 6, eu quero ler. Ensinar a Bíblia é geralmente um pouquinho traiçoeiro. Ai, meu Deus, as pessoas se ensinar errado, interpretar errado. Veja bem, se a pessoa concebe um ensino errado e ele segura naquilo, aquela alma segura naquilo. Por exemplo, o caso daquela professora de escola dominical. Ela, pertinho da hora da sua partida, ela esperando que anjos de Deus vinham recebê-la para levar para a glória, eternidade. Quando ia pressagiando a sua partida, ela disse: chame o pastor. Então o pastor veio, ela disse: enganador, por causa de você, quando eu estou pensando que eu estou salva, demônios estão esperando para acorrentar, para levar para a perdição. Ela disse. Então veja, agora o irmão Brana está falando aqui, olha, parágrafo 6. Ensinar a Bíblia geralmente é um pouquinho traiçoeiro. Um pouquinho, você sabe, é como que andar no gelo fino, no gelo bem fininho. Nós dizemos. Mas nós somente sentimos que talvez nesse ponto e nesta vez, isso pode ser bom como que para trazer a reticência à igreja para o que eu penso, para um completo entendimento na posição do que somos em Cristo. O profeta está dizendo, vou repetir essa parte do parágrafo, para um completo entendimento na posição do que somos em Cristo Jesus. Pedro falou em 2 Pedro, que é capítulo 2, versículo 9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Mas olha que coisa boa, então ouvimos a palavra, estamos livremente, sossegados e tudo. Não. As duas sementes estão aí. As duas sementes. Caim, ele não foi, eu vou fazer um grande salão aí para um clube, eu vou preparar aí para um carnaval, porque as gerações que vêm agora, posteriormente, aqui é o começo da criação, então, isso para nadar de braçada no sentido da parte humana, parte carnal, então, não foi isso. Ele fez um altar, por sinal, mais bonito do que o altar de Abel. Irmã Brana diz, quantas frutas bonitas ali, grandes abóboras, por certo enfeitado com flores, aquele altar bonito, afinal de contas eu estou adorando Deus. Enquanto que Abel, pegando aquele cordeirinho ali, inocente, que nada tinha a ver com o pecado do ser humano, levando aquele cordeirinho, pegando aquela pedra pontiaguda e
Pobrezinho, esperneando, e sangue para todo lado. Mas em outras palavras, meu Deus, meus pais fizeram o que o Criador falou para não fazer, e Ele avisou que se fizesse isso, morreria. Naquele dia que fizesse isso, morreria. Então, se nós esperamos um dia não morrer mais, uma vida tem que ser oferecida, pagando o preço da palavra. Muito embora era um cordeiro animal, mas foi uma revelação, uma seta que era por este canal, não era por beleza. Pregador com não sei quantos graus de teologia, quantos anéis no dedo, suviando oeste diante do povo, falando gramática e se exaltando diante do povo, que não tem nada a ver com o novo nascimento. Mas o altar é bonito. Mas, no entanto, Abel, ele teve o discernimento que era por esse canal. Não sei se ele estava consciente ou inconscientemente de que aquilo apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus que em dimensão humana, completamente homem, tentado pelo diabo muito mais do que nós somos tentados. Desde a infância, desde antes do seu nascimento até o seu último fôlego de vida. Mas no auge da idade ele disse para aqueles doutores na lei: quem de vós pode me acusar de pecado? Ele não tinha pecado. Então Abel, conscientemente ou inconscientemente, ele já estava mostrando a linha, o único meio que nós poderíamos ter a esperança de não morrer mais. Não morrer mais. E isso tomou lugar. Então, continuando a leitura do parágrafo, o irmão Brana disse: para um completo entendimento na posição do que somos em Cristo Jesus. E às vezes eu penso que pregar é uma coisa maravilhosa, mas eu creio que às vezes, irmão Bílio, irmão Bruno fala com o irmão ali, que ensinar vai mais além disto. Pregar é maravilhoso, mas ensinar vai além disto. E especialmente para a igreja. Agora, pregando, geralmente agarra o pecador, o traz sob condenação através da palavra. Porém, ensinar coloca o homem na posição do que ele é. Já pensou? Nós, espiritualmente, crescermos, não sermos colocados na nossa posição? Pega uma mecânica aí, e pega um parafusinho, uma peça aqui, parafusa ela no lugar da outra, põe aquilo para funcionar. Pode até funcionar, mas é repa, é aquela coisa, dali a pouco dá um estrondo, pronto, arrebenta tudo. Então, veja, agora, principalmente essa mecânica, tal como o quíntuplo de Efésios. Por que o quíntuplo de Efésios? Por que o quíntuplo de Efésios? Para levar nós à estatura completa do único. Vamos ler. Eu não pensava de ler, não marquei a escritura, mas até quero ler aqui. Efésios capítulo 4, versículo 11. A partir do versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, mensagem o absoluto, parágrafo 112. Se você não está de acordo com o bispo da igreja, o irmão Brano usa esses termos. Ele não fala o apóstolo, o evangelista, mas a gente entende perfeitamente que ele se refere ao quíntuplo de Efésios. Se você não está de acordo com o bispo, com alguém grande na igreja, com aquele, a gente entende perfeitamente que ele está citando o quíntuplo. Ele fala: se você não estiver em pleno acordo com um desses ministérios,
O seu absoluto não é Jesus Cristo. O seu absoluto não é Jesus Cristo. Agora, não precisa de estar repetindo, porque os irmãos nasceram disto. O que tomou lugar a partir de mais ou menos o ano 1970 no nosso Brasil. Então, a Umbanda está dizendo aqui, pegamos para o pecador, traz ele sob a condenação, se você não se arrependeu, é a sua condição e tudo é gostoso. Mas ensinar vai mais além. É como esquiar em gelo fino. E é fino, a coisa é sublime. Veja se esteja em ponto. Hoje, quão fácil é, as pessoas pegam a mensagem do irmão Brana e colocam o seu pensamento ali, se torna um sabe tudo e vai, para fazer o quê? Levantar prosélitos que não têm um novo nascimento, cujo argumento, um dos maiores argumentos é mostrar defeito, esquecendo que enquanto estamos fazendo assim, tem um dedo para lá, ainda que tenha um dedo clamando a misericórdia, mas tem 3 dedos apontando para nós. Então veja, irmãos, é fino. Então, o irmão Brana disse aqui, olha, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Doutores aqui quer dizer mestre. É um que não precisa ficar aí cavando, fazendo ligação de parágrafo para poder fazer uma doutrina. Não, automaticamente. Às vezes ele está ali no púlpito, a coisa cai e ele não está pensando naquilo e fala. Então veja, é um dom dado por Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por que isso? Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não é um corpo aí astonta, como que se não tivesse uma cabeça firme. Não, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, que promessa gloriosa. O Senhor começou dos primeiros insetos, veio crescendo, subindo. Quando chegou em nós, seres humanos, nos fez a sua imagem e semelhança. Nosso ser, templo do Espírito Santo, morada do Deus Todo-Poderoso, é o que a Bíblia diz. Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Agora o Espírito Santo vem morar num corpo confuso, cheio. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Não, o Espírito Santo, ele é puro, ele é o ordeiro. E as ovelhas, o povo do Senhor, a igreja, que é a menina dos seus olhos, que o próprio Deus comparou-a, quando ela tem o discernimento da verdade e crê na verdade, então o Criador comparou ela como ouro. Os 7 castiçais era de ouro puro. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou, em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, os 7 castiçais são as 7 igrejas. Mas agora vem, às vezes, um ensinamento misto, que não traz a pura palavra de Deus. Voltando no versículo. Eu não completei ali a de Efésios, mas depois nós completamos. Para um completo entendimento na posição do que somos em Cristo Jesus, e às vezes eu penso que pregar é uma coisa maravilhosa, mas eu creio que às vezes, veja, irmão Billy,
que ensinar vai além disso, e especialmente para a igreja. Agora, pregando, geralmente, agarra o pecador e traz sob condenação através da palavra. Porém, ensinar coloca o homem na posição do que ele é. E nunca podemos estar corretamente aptos para termos fé. Ensinar leva nós, seres humanos, a reconhecer o que somos. E não estamos aptos para termos fé até que conheçamos firmemente o que somos. O que somos, irmãos? Somos a igreja eleita, aqueles aos quais o Senhor Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A igreja eleita, o sacerdócio real. As irmãs pensam: mas espera aí, eu não sou do sexo masculino, eu não posso pregar. Esse traje das irmãs aí, lá no dia do julgamento, Daniel viu isso, teve essa visão, quando o trono branco foi colocado sobre a terra. Milhares de milhares o serviam. Quem está servindo não está sendo julgado. E milhões de milhões estavam diante do trono para ser julgados. A vida das irmãs, já pensou? As irmãs, uma irmã, outra irmã, vai ali no mercado, vai ali fazer uma compra, vai... Que diferença! Que diferença! É o sacerdócio real. É o sacerdócio real. Romanos capítulo 1, versículo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, essas mulheres shortinho, mostrando o corpo, e estão no Espírito da palavra? Não está, não está. Mas elas não estão vendo que tem gente que está no pudor, no padrão da santidade que o Espírito Santo quer de nós. Agora, pregando, geralmente agarra o pecador e o traz sob condenação através da palavra. Porém, ensinar coloca o homem na posição em que ele é. Quando fala o homem, está falando os seres humanos, irmãos. E nunca podemos estar corretamente aptos para termos fé até que conheçamos firmemente o que somos. Então veja, aí a continuação deste versículo, repetindo para fazer de uma maneira completa aqui, 11 em diante. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aí Paulo continua dizendo: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Não. Estamos à prova de ruídos. Não somos mais meninos inconstantes. Mas ele está certo. Mas espera aí, é uma novidade. Não somos mais meninos inconstantes. Somos sólidos. A palavra é gostosa, irmãos. Eu pensava que no comecinho aqui a gente ia expressar uns 2 minutos. Eu acho que já foi um punhado de minutos. Na mensagem As Eras da Igreja, na página 74, essa mensagem ela não foi colocado parágrafo, esse livro.
O que são esses nicolaítas? A palavra vem de duas palavras gregas: nikal, que significa conquistar, laos, que significa os leigos. Na realidade, Mombrana falando ali dessas duas vinhas que começou na era de Éfeso, a primeira era aos gentios, às nações. Ele parou com Israel, agora dá essa oportunidade para as nações. Mas como estavam as duas árvores do bem, a árvore do bem e do mal no Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mombrana diz que os seus galhos entrelaçavam. Então assim, esses dois espíritos, essas duas vinhas, começou na era de Éfeso. Na realidade, alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva, que estava conquistando os leigos. Se os leigos estavam sendo conquistados, então deve ter sido alguma autoridade lá fazendo isto. Nikal quer dizer conquistar. Então, a obra que o Senhor aborrece, nicolaísmo. Laísmo, os leigos. A pessoa simples, humilde, não as pessoas com espírito altivo. O que é que Deus aborrecia e estava acontecendo naquela igreja? O que acontecia então? E está acontecendo agora, e é exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo estava, de certo modo, sendo sujeitos de uma forma que era completamente contrária à palavra de Deus. Isso por quê, irmãos? Mombrana explica na mensagem. Na era de Éfeso. Não estou seguro bem eu acho que é na era de Éfeso. Mombrana explica que Satanás, ele queria introduzir a sua semente no ser humano, mas só que ele não tem poder criativo, como Deus fez sombra sobre Maria, e ela concebeu e gerou o Salvador. Então Satanás queria colocar a sua semente no ser humano também, para atrapalhar o programa de Deus. Porque ele era um anjo de luz, Lúcifer. Ele gozava de um bom posto nos céus. Mas como ele rebelou, começou a fazer grupinho daqui, grupinho dali, arrastou a terça parte dos anjos contra Deus, querendo ser coigual com Deus. Então, veja, ele se converteu em Satanás e foi expulso para a terra. Então, chegando aqui, ele queria entrar no ser humano, mas não tinha jeito porque ele não tem poder criativo. Então, o que ele fez? Entrou na serpente, que o irmão Brana disse que era um animal mais próximo do ser humano, a ponto da sua semente cruzar, a semente da serpente com a semente humana. Então, veja, quando Adão conheceu a Eva, ela já estava grávida da serpente. Então, ele conseguiu injetar a sua semente através da serpente, usando a serpente. Então, Caim fisicamente era filho da serpente, espiritualmente filho do diabo. Então as pessoas dizem, não, todos somos filhos de Deus, todos somos filhos. Não é o que o Senhor Jesus Cristo disse. O Senhor Jesus disse lá em São João, capítulo 42 em diante, o Senhor Jesus disse, São João 8, capítulo 42 em diante, o Senhor Jesus disse, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poder suportar a minha palavra, vós tendes por pai o diabo. Então, seria uma expressão, vamos dizer assim, como que desqualificando? Não, o Senhor Jesus só falava a verdade. Então, se ele falou que aqueles religiosos eram filhos do diabo, é porque eram. E por quê? Foi muito fácil de discernir ali, porque eles não entendiam a linguagem do Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando hoje, não entender a linguagem de um profeta prometido, vindo,
Não, a Bíblia fala sobre muito falso profeta, fala, não, está aí, a Bíblia está falando sobre falso profeta, está aí, não está entendendo a linguagem. Agora, para entendermos o real significado daquilo que estamos a ponto de ventilar, eu devo adverti-los a manter sempre em mente que religião, assuntos espirituais, é composto de duas partes que se entrelaçam, mas são tão opostas quanto o preto e o branco. A religião e o mundo espiritual são formados dessas duas árvores que tiveram suas raízes no Éden. Tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal estava no meio do jardim. E sem dúvida seus próprios ramos entrelaçavam-se uns aos outros. Assim, na igreja de Éfeso, existe esse mesmo paradoxo. A parábola do joio, por exemplo. Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Por que nasceu o joio? Ele disse, o inimigo fez isso. Quer que vamos e arranquemos o joio? Não, para que ao arrancar o joio danifiqueis também o trigo. Deixa crescer ambos juntos. No tempo da ceifa, o joio será atado em feixe primeiro para ser queimado, e o trigo será juntado no celeiro. Que é isso, irmão? Concílio Mundial de Igrejas. Um feixe aqui, um feixe ali, um feixe ali. Formando o quê? Formando, vamos sanar divergências, vamos se tornar uma igreja só. Agora não tem mais divergência, as filhas se unindo com a mãe, sistemas protestantes unindo com o catolicismo e tudo. O que a noiva está vendo? A noiva está vendo o joio sendo atado em feixe para ser queimado, enquanto o trigo está sendo ajuntado para o celeiro, o arrebatamento. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Isso, irmãos, somente a noiva enxerga isso. Sabe por que somente a noiva enxerga isso? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, as 7 estrelas vistas por João na destra do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus diz, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, se não me falha a memória, o cordeiro tinha 7 pontas e 7 olhos. Que são os 7 olhos? São os 7 mensageiros. Então eles não aceitam o irmão Brana, o Elias prometido, eles estão cegos. Vai longe isso? Aqui, veja aqui, Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Isso aqui é diretamente a era do irmão Brana, nesse tempo, diretamente, Laodiceia. Começou em 1906 e terminará com o arrebatamento. Então essa escritura está na carta a Laodiceia. Como dizes, rico sou, estou enriquecido. Não é outra era passada, é a carta a Laodiceia. Essa que não aceita o olho do cordeiro para esse dia. Essa era, não aceita o olho do cordeiro para esse dia. Fala para eles, por mais cultos que sejam seus ministros, fala, Deus enviou um profeta, o irmão Brana é o Elias prometido. Não aceita de maneira nenhuma. Então, não aceita o olho de Deus. O que a noiva diz, Senhor, é disto que nós precisávamos. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Muita teologia, um doutor fala em expressando gramática e coisa e parecendo derramar ervilha num couro seco. Aquela sabedoria, tudo. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Como cai no agrado social,
Porque cada ser humano tem aquela lacuna que foi deixada para sentir a necessidade de Deus e ser preenchido com Deus. Todo ser humano tem essa lacuna. Então, conscientemente ou inconscientemente, eles com essa lacuna têm que ser preenchidos com algo. Aí então vem esse espírito que já está... encontra com aquele espírito que não tem predestinação. Nosso pastor, aí sim, e a igreja enche. E a igreja enche. Um auxiliar nosso, ele falou, olha, Marília, que é o lugar de onde ele morava anteriormente, ele citou a denominação lá, acho que ele pertencia a essa denominação, algo assim. Ele falou, nos dias de ceia, os bancos, só assim para comportar as pessoas sentadas, cabia 5.000 pessoas. Ele disse, uns corredores ficava cheio nos dias de Santa Ceia. Eu pergunto, quem ali que cria na mensagem do irmão Brana e aceitava a mensagem do irmão Brana, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Quem? Nenhum. Então, ela se gaba. Não é o que está escrito, não precisa nem falar, é só ler o que está escrito. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso é o espírito denominacional, de nada tenho falta. Continuando. E não sabes que és um desgraçado, não tenha graça, para começar, não tenha graça. Como que ele vai se ver livre do pecado se não receber a graça? Romanos 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão todos da glória de Deus. Agora não tem a graça, não recebe nem mesmo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esse é o exame do Espírito Santo. O Espírito da era está falando, não precisamos de nada. Somos ricos e abastados, não precisamos de nada. O Espírito Santo fala, apanha uma pessoa descendo na rua aí, sem 1 centímetro de roupa no corpo. Porque aqui diz, e não sabes. A pessoa vai descendo na rua sem 1 centímetro de roupa no corpo. A pessoa fala, fulano, se toca, rapaz, a sua condição. Ele vira, não sei do que você está falando. Não sei do que você está falando. Como que está a mente natural dessa pessoa? Assim, biblicamente, espiritualmente, está a igreja desse tempo. Queira ou não queira, é Deus deixando escrito, para que a noiva enxergasse essas coisas e dar louvor ao Senhor Jesus Cristo, que abriu os nossos olhos para enxergar o que Ele está fazendo, para preparar-nos para a eternidade e eternidade. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãs e irmãos, por nós ter recebido sem nenhum arrazoamento íntimo. Mas será que é? Não, será que é? Não. E recebendo da maneira correta, porque lá nos Estados Unidos tem aqueles que batizaram em nome do irmão Brana, dizendo, mas espera aí, o homem, tal como conta, eu não li a mensagem, mas conta se eu creio, que uma menininha cega disse, irmão Brana falou, que cor você queria ter os seus olhos? Ela, eu vejo falar que é olhos azuis, que é bonito. Ela, então você tem os seus olhos azuis. E a menina recebeu as vistas. Lá em Durban, 7 caminhões, furgões de 17 a 18 rodas, cheio de aparelhos, tal como cadeira de roda, moleta, cajado, coisa que as pessoas deficientes usavam numa campanha. Será que precisava do Espírito Santo chacoalhar mais o poder sobrenatural diante desse globo terrestre de pessoas que recebeu o entendimento na mente para saber entre o certo e o errado?
e rejeitar a misericórdia de Deus como tem rejeitado. Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse corpo humano, tal como resistiu, que eu não dei conta, mas Ele resistiu por mim, deu conta. E o preço que Ele pagou para tirar o pecado de mim, de cada um de nós. E agora rejeitar isso. Então, mas só que tem uma coisa, o Espírito Santo mostra, fala, a sua qualidade, igreja, é essa. Enquanto ela está cega, nua, miserável, não sabe, a outra está simbolizada como ouro. E o castiçais, virei para ver quem falava comigo, virando vi 7 castiçais de ouro. Aí o próprio Senhor Jesus diz, os castiçais que viste são as 7 igrejas, Se no símbolo lá, o castiçal era de ouro, e os castiçais são a igreja, então espiritualmente a qualidade de quem crê no que o Senhor Jesus Cristo prometeu e está realizando, quem crê e recebe isso de coração, espiritualmente tem esta qualidade. E ele disse, não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E foi preparar o lugar, Mambrano diz que seres celestiais que construíram aquela cidade olham extasiados, irmãos, jamais teria barbatana no peixe se não tivesse água para ele nadar. O Senhor faria essa cidade quase do tamanho do Brasil. Por que falamos assim? Porque cremos no 7º anjo, nos dias da volta do 7º anjo, os segredos seriam revelados. Então, estamos pisados em terreno firme, falando o que o irmão Brana falou. Ele disse que é quase o tamanho da metade dos Estados Unidos, 1.500 milhas, traduzindo para quilômetro, 2.414 quilômetros. Assim, tipo de pirâmide. Mas então vai haver subida também ali naquela cidade, coisa. Mensagem, perguntas e resposta número 1. A pergunta parece-me que número 4, Mambrana diz que depois da transformação que nós estamos esperando a qualquer momento, num abrir e piscar de olhos, é a Bíblia, que o Paulo disse, depois da transformação, estaremos viajando como o pensamento. Acabou, pode... Começou carroça, depois automóvel, avião, supersônico, jato, pode, não precisamos de mais nada disso. Não precisamos de mais. É Bíblia, é o que o nosso Criador foi preparar para a sua noiva querida. Ele foi preparar para a sua noiva querida. Isso é para quem crê, irmãos, quem recebeu o olho de Deus. Então veja, voltando um pouquinho aqui, eu quero ainda um pouquinho aqui antes de concluir, irmãos. Eu vou ler um pouquinho ligeiramente aqui para chegar numa conclusão aqui que não pode deixar de lado. Então, as duas árvores, tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal, estavam no meio do jardim. E sem dúvida seus próprios ramos entrelaçavam-se uns aos outros. Assim foi na igreja de Éfeso. Existe esse mesmo paradoxo. A igreja é constituída de bons e maus. 2 vinhas formam a igreja. Elas são como o trigo e o joio, crescendo lado a lado. Mas uma é a verdadeira e a outra é a falsa. Ora, Deus falará com cada uma, e Ele falará acerca de cada uma. Ele as chamará de igreja, a igreja. E somente os escolhidos saberão realmente qual é o verdadeiro Espírito. Graças a Deus, graças a Deus. Somente os escolhidos não serão enganados. Mateus capítulo 24, verso 24.
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Assim, lá atrás, na igreja primitiva, um período muito curto após o Pentecostes, a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da verdadeira vinha. Irmãos, o profeta está falando do que aconteceu. O que aconteceu. E, veja, em torno da verdadeira vinha, e encontramos essas obras dos nicolaítas e esse espírito, esse espírito vai ser achado combatendo a verdadeira vinha até ser destruída por Deus. Você compreendeu agora? Muito bem. Agora, qual é o clima espiritual dessa igreja? Ela tinha deixado o seu primeiro amor. Deixar o seu primeiro amor da palavra de Deus nos foi revelado como sendo a queda de sua origem, a qual foi Pentecostes. Elas tinham deixado o primeiro amor. Eu estava lendo isso aqui, irmãos, e lembrando dos primeiros passos da mensagem no Brasil. Principalmente, mesmo como auxiliar, a gente participando dos encontros, e principalmente depois, quando a gente ficou diante da igreja em Birigui. Então a gente fazia caravana, alugava ônibus e tudo, e assistia os encontros. O pastor Joaquim, no encontro que teve em Toledo, ele teve a inspiração de fazer os encontros regionais, criar as regionais. Então veja, aí nós alugava ônibus e fazia aquelas caravanas para ir nas regionais. Naquele tempo eu, como a igreja era pequena, eu trabalhava materialmente como trabalho até hoje. E naquele tempo a gente trabalhava com sofá. Aí eu pegava aqueles rolos de espuma que a gente comprava para fabricar sofá, vários rolos daquele, e a gente colocava no ônibus, de alguma maneira levava no ônibus. Por quê? Condição financeira para pagar hotel era difícil, nós não tínhamos condição financeira. Então, sempre eram escolas onde realizavam os encontros regionais. Então, às vezes um quarto era para as irmãs, aí outro quarto para os irmãos, estendia aquela espuma. Irmãos, era sofrido, mas aquele amor, eu estava lendo isso e pensando. A igreja primitiva, ela esqueceu aquele primeiro amor que tinha recebido no Pentecostes. E quando veio a revelação para nós, então veja, a gente ia com dificuldade financeira, em todos os tempos de situação financeira difícil, mas a gente ia naqueles encontro nacional, né? E então aquele amor, aquela luta, aquela dificuldade, mas aquele primeiro amor, de repente, agora, no final da jornada, não vem o diabo e vai no núcleo da nação e causa o que tem causado. Veja, a luta do povo de Deus para sair do Egito. A luta chegou ao ponto, James e Zambres resistindo a Moisés e aquela luta, e chegou ao ponto que eles tiveram que falar para Faraó: isso aí é o dedo de Deus. Então veja, aquela luta com Israel para sair do Egito, mas escapou, saiu. Lá adiante não surge dentro da congregação Datã, Coré e Abirão. Agora que falsos ungidos, como falamos ontem na palestra ontem, denominação vem nos enganar? De maneira nenhuma. Sistemas denominacionais, nós estamos muito mais alto, mas o diabo está cruzado, com os braços cruzados, está parado? Não está parado. Então é tempo de discernimento, irmãos. Não é falar que ele lá vai para o inferno, que ele vai... Não.
é calado prova de ruído. Calado. Se vem diante de nós, fala, não, aqui não. Eu estou selado com o Espírito da vida eterna. Aqui não. Deus já abriu o meu entendimento, pela graça do Senhor, eu enxerguei o que Deus fez na nossa nação. Deus nos visitou nesta nação de uma maneira tão precisa que levantou obras em todo esse Brasil. Então nós não vamos julgar, não vamos falar, não, você vai para o inferno, você vai, não faça isso. Não faça isso. Mas não aceita. A irmã Nelly, com aquela tão boa intenção, parou diante do clube e falou, peraí, eu vou testificar para eles a mudança na minha vida. Parou para ouvir a música, parou para ouvir. Vou testificar, que boa intenção, vou testificar para eles que, em outras palavras, eu passei da morte para a vida. Quando ela menos esperava, estava nos braços de um rapaz dançando. Naquele desespero, ela foi mambrando, em outras palavras, eu caí mambrando. Mambrando expulsou aquele demônio tentou vir contra o Mambrana na forma de um morcego, veio e o Mambrana disse, o sangue do Senhor Jesus Cristo te repreende. E aquele demônio foi expulso. Então, irmãos, nós estamos nesse sentido, véu adentro. Não damos ouvido. Não fica falando, resistindo, não, ele vai para o inferno. Não precisa disso. Só que não para ouvir. Então veja, a gente sentia saudade daquele primeiro amor, só que aquele primeiro amor continua nos nossos corações. Então, graças a Deus, o que a gente sente, que os encontros regionais, que era 3 vezes por ano, mas Deus sabe melhor, talvez até pela dificuldade financeira, não sei, às vezes Deus mesmo tenha permitido, como na maioria das vezes, uma vez por ano parece, né, irmão? E então os encontros nacionais, aqueles que são obreiros, principalmente obreiros da palavra, só não vai aos encontros nacionais se uma circunstância não permitir, Como eu, deparando com um espírito desse aí, duramente, e aquele espírito, aquela pessoa falou para mim, mas lá não dá para ir mais, não dá para ir mais, você sabe que não dá para ir. Falei para ele, perguntei para ele, o que desqualifica aquele que o pastor Joaquim falou, que na sua partida que ele assumiria o lugar do pastor Joaquim, o que desqualifica ele? Então, irmãos, com a graça do Senhor Jesus Cristo, creio, estamos no primeiro amor. Estamos no primeiro amor. Senhor Jesus Cristo, a voz humana alcança os ouvidos, Senhor, mas o Espírito Santo alcança o coração. Sela, Senhor, nos nossos corações as bênçãos que o Senhor tem nos dado nessa noite, Pai, e que possamos prosseguir nesta caminhada de uma maneira gloriosa, Pai, porque é a mão divina nos sustentando, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto, Pai, que a igreja recebe a palavra, Senhor, de tão bom grado, Senhor, de coração, toda força das trevas repreendida, seja enfermidade, demônio de enfermidade, seja o que for, Pai, até mesmo circunstâncias, Senhor, financeira, o Senhor sabe, Pai, o que a igreja necessita, mediante, Pai, a fé de cada um, Senhor, naquilo que é a palavra do Senhor viva, Senhor, no nosso meio, que eles recebam de Ti a bênção que está em necessidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amanhã, irmãos, 7h30, começa a escolinha para as crianças em Campinas.
E como o pastor vai começar a ler essa mensagem, então ele pediu que a gente fosse acompanhar essa leitura, né? Apesar de que eu e o irmão Floresvaldo esquecemos de pegar o nosso, mas nós acompanharemos com a audição, né? E as irmãs, os irmãos, né, cada um traz a sua mensagem para... Não é a mensagem, o sinal, é aquela outra mensagem, né? E a mensagem, o sinal, também nas horas oportunas, vocês não deixam de lerem. É saúde espiritual. Irmão Edivaldo, dá as últimas palavras. Bom, vamos dizer, Senhor Jesus Cristo continue abençoando o pastor Aparecido, dando essa unção sobre ele, ó Pai. Abençoa a sua família, Senhor Deus, o seu ministério, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, só resta dizer até amanhã. Vai para casa abençoado, grudado nisso que você ouviu. Isso aí é bênção para você. Deus os abençoe e até amanhã cedo. Deus quiser. O senhor está aqui.